Só falta uma semana para o final da nossa janela de transferências e vários nomes continuam chegando para reforçar os elencos, nesse que promete ser um ano épico para o futebol brasileiro. Por isso, analisamos a performance desses jogadores através dos números, levando em consideração apenas o desempenho na última ou atual temporada. Tudo isso usando o tradicional formato de tier list, onde classificamos o desempenho deles do pé de rato à elite. Quem chega em boa fase e quem não estava jogando nada, você confere na sexta parte da nossa série. Aê, atura ou surta! Abrimos essa lista com Lucas Halter, zagueiro que pertence ao Botafogo e chega por empréstimo ao Vitória. Ele ainda é jovem, tem apenas 24 anos, mas não alcançou a maturidade necessária para tomar boas decisões e realmente contribuir positivamente em campo. Na temporada passada, é notável que o Glorioso perdia muita consistência defensiva quando ele jogava. Em média, o clube teve 65% de aproveitamento nos 75 jogos que disputou. Quando o defensor esteve em campo, essa média abaixa para 52%. Um bate de pé de rato, desgranhado! Se um zagueiro chegou no Vitória, outro acaba de sair fora. Wagner Leonardo, capitão do time na temporada passada, se mudou de Salvador para Porto Alegre e defenderá as cores do Grêmio. Um defensor de qualidade, muito ativo na marcação, tem alto índice de passes certos quando está sob pressão e comete poucos erros. Uma peça que poderá fazer toda a diferença no Imortal. Você é ridículo! O Mirassol contratou Matheus Salles, volante que jogava pelo Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, mas rompeu seu vínculo com o clube, já que esquentava o banco e não teve destaque. O problema que o jogador demonstrou foi a incapacidade em desconstruir os ataques adversário, sendo pouco ativo nas disputas de bola, além da baixa efetividade na armação. Cabeça de bag, canela de ambu. Para dar aquela reforçada adicional no elenco, o Cruzeiro trouxe por empréstimo Mateu Gamarra, zagueiro que pertence ao Atlético Paranaense. O paraguaio não foi tão usado quanto deveria, pois teve bons índices de desempenho. É verdade que fez um jogo ruim contra o Bahia, mas de resto foi regular. Mostrou qualidade no passe, principalmente quando estava sob pressão, e defensivamente, seus números estão na média de outros zagueiros que disputaram o Brasileirão. Very good. Agora, um jogador que literalmente pulou o muro quando se mudou do São Paulo para o Palmeiras, provocando os tricolores e criando uma expectativa de protagonismo no Verdão, quando no fim das contas acabou sendo um mero coadjuvante. Essa foi a sina de Caio Paulista, o lateral esquerdo que chega por empréstimo no Galo. No ano passado, seu desempenho não foi horrível, mas ele rendeu pouco. Não mostrou toda a capacidade ofensiva que poderia, com números baixos em passes decisivos, cruzamentos certos e grandes chances criadas. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Em vídeo que soltamos recentemente, indicamos diversos jogadores que poderiam chegar para resolver os problemas do seu time, e um deles é Santiago Rodrigues, ponta esquerdo do New York City, que acaba de chegar ao Botafogo. O jogador já faz parte da seleção uruguaia desde os tempos nas categorias de base, é muito criativo e tem faro artilheiro. Na MLS passada, se destacou por manter a consistência ao longo da temporada, sendo um dos principais armadores do campeonato, assim como um dos dribladores mais eficazes. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. O Fluminense possuía uma porcentagem no passe de Biel, ponta que defendia o Bahia e foi vendido ao Sporting. O tricolor das Laranjeiras optou por não receber essa grana e, ao invés disso, levar Everaldo para o Rio de Janeiro. O centroavante já viveu bons momentos pelo Esquadrão de Aço, mas não dá para dizer que seu ano passado foi dos melhores. Ele começa o Brasileirão muito bem, marcando gols importantes, mas sua performance declina e ele perde espaço. O negócio em si não é ruim, mas os números do Eve são de safado. Quem finalmente está chegando no Santos é Thiago Maia, volante que servia o Colorado. É verdade que, ao longo de todo o ano passado, ele nunca foi aquele cara que pode ser considerado o homem do jogo. Só que seria loucura afirmar que não fez bem o seu trabalho. No aspecto defensivo, teve índices que estiveram na média de outros jogadores da mesma função. No ataque, ajuda bastante na construção e oferece boa cobertura para outros jogadores avançarem e explorarem espaços. É very good. O Palmeiras fechou a contratação de Mikael, zagueiro que foi revelado pelo Galo e estava atuando no Houston Dynamo.
O defensor fez uma ótima temporada na MLS e mostrou ser muito proativo no campo, sempre marcando os adversários de perto, usando muita força física nos duelos. Com a bola no pé, ele gosta de progredir até o meio-campo, ajudando a criar linhas altas que pressionam o oponente. O menino tá ridículo. Antes de falar sobre o próximo jogador, quero lembrá-los que a Toca é a casa do Moneyball no Brasil. Por isso, se inscreva e faça parte dessa comunidade. Também contamos com o seu like e queremos saber as suas impressões nos comentários. Lucas Cunha desembarcou na Ilha do Retiro para servir o Sport, em contrato de empréstimo junto ao Bragantino. Ele teve uma queda de produção no ano passado. Era visto pela comissão técnica como última opção para a zaga. Teve um número bem abaixo em todas as ações defensivas, foi mal em ambos os jogos da pré-Libertadores e vai compor o time dos Bagres. Outro nome que chega ao Mirassol é Rafa Silva, aquele mesmo que jogava no Cruzeiro e foi expulso com apenas 3 segundos de jogo. Uma das cenas mais bizarras que vimos nos últimos tempos e que gerou muitas dúvidas sobre a influência das bets no futebol brasileiro. Porém, o centroavante começou o Brasileirão muito bem, marcando gols que garantiram pontos importantes, mas sofreu com uma lesão que o tirou dos gramados por vários jogos. Logo no retorno, contra o Furacão na Baixada, acontece o fato que citamos. Depois disso, o clube rompeu com o jogador, que agora ganha nova chance na primeira divisão. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. O Vasco foi buscar Nuno Moreira no Casa Pia, clube que joga a primeira divisão de Portugal. O ponta-esquerda, que também é português, está vivendo sua melhor fase no clube, sendo o grande destaque em uma campanha excepcional, pensando na modéstia da equipe. O jogador mostrou ser decisivo. Já participou de 15 gols em 23 jogos, sendo um deles na vitória recente sobre o Benfica e outro sobre o Braga. Ele será uma peça muito importante. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. O mesmo gigante da colina foi buscar Benjamin Garré na Rússia, mais especificamente no Krylia Sovetov Samara, clube bem desconhecido do público brasileiro. Ao contrário de Nuno, o ponta-esquerdo argentino não vive boa fase no clube e, apesar da sua aplicação no jogo coletivo, está deixando a desejar na efetividade das finalizações, dribles e participações em gols. Um contraste para sua primeira temporada lá, em que estava indo muito bem. Enfim, números de um safado. Já que levamos vocês para a Rússia, bora falar sobre Camilo, outro jogador que estava perdido por lá. O volante, que agora faz parte do elenco do Grêmio, jogava no Akhmat Gronzi, mais um time bem desconhecido. Só que nesse caso, o cara tá simplesmente voando. Suas características são bem similares às de Gustavo Cuejar, o que demonstra a busca do imortal por nomes que protejam bem a defesa, com alto índice de desarmes e disputas vencidas, mas sem deixar de lado a fase de construção. Esse é ridículo. Sem espaço com Abel no Palmeiras, Rômulo acabou fechando com o Ceará por empréstimo, visando ter mais tempo de jogo do que na temporada passada, onde entrou em campo em 12 oportunidades, com média de 17 minutos. Confesso que é até um pouco cruel avaliar a performance do jovem meia ofensivo, tendo em mente essa minutagem, mas fato é que não mostrou ter o nível esperado pela comissão técnica, sem acertar uma única finalização no alvo em toda sua passagem pelo Verdão. Cabeça de bag, canela de ambu. Fora dos planos de Cuca, Otávio se mudou do Atlético Mineiro para o Fluminense. O volante recebeu uma proposta de 4 anos de contrato, algo que o próprio treinador afirmou publicamente que não aconteceria no Galo. Em Minas, já chegou a ser uma peça importante em 23, mas não conseguiu manter o desempenho em 24. Apesar disso, ainda mostra muita qualidade no passe, é um ladrão de bolas eficaz e não se peida quando está sendo pressionado. Very good. Jamerson acaba de trocar o Coritiba pelo Vitória em contrato de empréstimo. O lateral esquerdo teve um ano difícil, convivendo com problemas físicos que afetaram seu ritmo de jogo e, consequentemente, a performance em campo. Ele comete muitos, mas muitos erros e fez partidas bem ruins contra Botafogo de Ribeirão Preto, Santos e assim por diante. Embate de pé de rato, desgranhado! Finalmente, o Palmeiras achou um trouxa para pagar 35 milhões de reais fixos e mais 10 em bônus, de acordo com o Transfer Market, na compra de Rony.
E não me leve a mal, atleticanos, acho que todos vocês devem concordar que é muito dinheiro, levando em consideração que o salário acertado é de 1.300.000 por mês. Com esse mesmo valor, dava para trazer César Huerta, Gonzalo Tapia e Léo Fernandes, jogadores que listamos em nosso vídeo sobre contratações usando a estratégia do Moneyball. Quando se trata de desempenho, o jogador esteve bem abaixo e sendo menos aproveitado na temporada passada. E apesar de ser um guerreiro e vestir a camisa como poucos, seus números são bem medianos e ele ficará junto com os very goods. Bora citar Marcos Victor, zagueiro do Bahia, que retorna ao Ceará por empréstimo. No ano passado, ele estava compondo o elenco do Atlético Paranaense, teve apenas 1 minuto de jogo em campo, em uma substituição que aconteceu apenas para atrasar o jogo. Não tem números e por isso fica aqui só o registro da transferência. O Sport vem fazendo bons movimentos no mercado, buscando nomes em diferentes ligas, mas que estejam entregando bom desempenho. O melhor dentre todos, em nossa opinião, é a chegada de Cristian Rivera, volante que atuava no Tijuana, do México. O colombiano mostrou ser um cão de guarda dos brabos, foi o melhor nos desarmes dentre todos da mesma função na Liga Mexicana, que é muito competitiva. Pensando na realidade financeira do Leão da Ilha, é uma contratação de elite. Outro nome curioso que desembarcou em Recife é o português Sérgio Oliveira. O meia central ficou mais conhecido em sua passagem pela Roma de Mourinho, sendo uma peça que ajudava a desafogar a criação da equipe. Na atual temporada europeia, estava defendendo o Olympiacos, da Grécia, mas sendo honesto com vocês, ele não foi bem. Definitivamente é um jogador de muita qualidade, mas seus números recentes são de bagre. Havíamos falado sobre o Bruno Fux nessa série, já que o Galo ativou a opção de compra do seu empréstimo junto ao CSKA. Porém, ele foi mais um nome que não seria aproveitado no elenco, mas não dá para entender bem o porquê analisando friamente os dados, já que o zagueiro fez partidas sólidas, tem bons números e muita capacidade com a bola no pé. Agora ele chega por empréstimo ao Palestra, buscando ser mais uma opção para a defesa. Depois de muito interesse por parte dos clubes brasileiros em diferentes janelas, Benjamin Hohlheiser finalmente decidiu seu futuro, optando por se mudar do Benfica para o Santos. Por aqui, ele ainda é lembrado por uma temporada excelente, vestindo a camisa do Estudiantes. Na atual temporada, defendendo os encarnados, entrou em campo 18 vezes com 20 minutos jogados em média, apenas 4 vezes como titular. Mesmo assim, não conseguiu convencer e, juntando todos os seus minutos, finalizou apenas 2 vezes no gol, criou apenas uma chance clara em jogo contra o Estrela Amadora e deixou 1 gol e uma assistência contra o Gil Vicente. Cabeça de bag, canela de ambu. O novo ponta-direita do Grêmio se chama Cristian Oliveira, um uruguaio que se destacou em passagem pelo LAFC. Suas boas atuações garantiram vaga até mesmo na última Copa América, e seu nome está se tornando cada vez mais frequente nos jogos da Seleção Celeste. Na MLS, participou de vários gols que levaram seu clube aos playoffs, tendo como característica uma boa batida na bola. Criativamente também foi consistente, mostrou ser aplicado taticamente e vai entrar no time dos ridículos. O Botafogo desembolsou quase 60 milhões de reais para tirar Nathan Fernandes do Grêmio. Em termos analíticos, seu desempenho não chama a atenção, mas tem só 20 anos e muita margem de evolução. Ele pode não ter marcado muitos gols, mas aquele que fez foi especial, em partida contra o Estudiantes na Libertadores. Foi o gol que manteve o clube vivo na disputa da competição, em um momento extremamente difícil, levando em consideração a situação dos gaúchos. Porém, você já sabe como funciona. Dentro dos critérios estabelecidos, vai para o cardume. Para fechar essa lista, outro jogador que fez parte do pacotão de reforços do Grêmio, o lateral esquerdo Luan Cândido, que chega por empréstimo junto ao Bragantino. Na temporada passada, o jogador esteve abaixo junto com o resto do elenco, já que o time passou praticamente o ano todo brigando na parte de baixo da tabela. Porém, ele demonstrou ser dominante nos duelos pelo alto e tem boa média de interceptações. Já no ataque, seus números não foram bons, vai para a Safadolândia. Se você sentiu falta de outros nomes que agitaram o mercado, é provável que já tenhamos falado sobre eles na última parte. Basta clicar no card ao lado.